Acha que é impossível forçar um narcisista a respeitar você? Sente que a única escolha é engolir a humilhação ou fugir sem olhar para trás? E se eu disser que você está errado? Existe uma maneira de quebrar esse código. Há uma técnica que não apenas para a manipulação, mas que literalmente força o narcisista a procurar a sua aprovação ou, no mínimo, a ter medo de incomodar você. Hoje, não vamos falar sobre o conselho banal de simplesmente vá embora. Vamos analisar um método cirurgicamente preciso para reverter o equilíbrio de poder. Está pronto para descobrir a verdade que pode chocar? Então fique até o final. O que você vai ouvir mudará as regras do jogo para sempre. Antes de passarmos à prática, precisamos entender quem é o nosso adversário. Um narcisista não é apenas alguém com autoestima exagerada. É uma pessoa com um buraco negro profundo lá dentro, que precisa ser preenchido constantemente. Isso é chamado de suprimento narcísico, e esse suprimento geralmente são as suas emoções, a sua dor, as suas lágrimas, os seus gritos e até mesmo o seu amor. Para o narcisista não há diferença entre um sinal positivo e um sinal negativo. Ele só precisa de uma reação. Enquanto você reage, você está sob o controle dele. Na perspectiva deles, respeito não é reconhecer o seu valor como pessoa, é reconhecer o seu poder. E hoje vamos aprender a demonstrar essa força. Esqueça tudo o que lhe ensinaram nos contos de fadas. Com o narcisista, só funciona o cálculo frio. Quero começar falando sobre o erro fundamental que quase todo mundo comete. Nós tentamos explicar ao narcisista o quanto a dor nos afeta. Pensamos que se encontrarmos as palavras certas, ele vai entender tudo e mudar. Isso é uma ilusão. Imagine que você está tentando explicar a um tubarão que morder não é ético. O tubarão só quer comer. O narcisista se alimenta da sua reação emocional. Quando você chora ou grita, ele se sente um deus. Ele tem o controle sobre você. A primeira regra da nossa técnica é a abstinência emocional total. Você precisa se tornar chato. Parece estranho, mas é o tédio que funciona como a criptonita do narcisista. Se você não demonstra explosões emocionais, você se torna inútil como vítima. Mas, em compensação, você se torna perigoso como adversário. Ele não consegue decifrar ou prever uma pessoa que não reage. Este é o primeiro passo para conquistar o respeito: o medo do desconhecido. Agora, vamos falar sobre uma ferramenta específica. Na psicologia, isso é frequentemente chamado de método da rocha cinzenta, mas nós vamos dar um passo adiante. Vamos usar o método do observador. Imagine a situação. O narcisista começa uma discussão do nada, sem motivo algum. Ele acusa você de algo que você não fez. O seu corpo quer se defender. Você quer gritar. Isso não é verdade. Pare, respire fundo. Imagine que você é um cientista, olhando para um inseto raro atrás de um vidro. Você olha para ele com uma leve curiosidade, mas sem qualquer envolvimento emocional. Você fica em silêncio. Você mantém a pausa por mais tempo do que seria confortável. E então você diz calmamente: eu ouvi a sua opinião. Isso é interessante. E só, nenhuma justificativa. Observe o rosto dele neste momento. Você vai notar a perplexidade. Ele apertou o botão, mas a luz não acendeu. O mecanismo falhou. O próximo tópico. Não dê desculpas. Memorize a sigla em inglês. JADE. J de justificar. A de argumentar. D de defender. E de explicar. Jamais faça isso com um narcisista. Assim que você começa a se justificar, você automaticamente concede a ele o poder de te julgar. É como se você estivesse em um tribunal e ele fosse o juiz. Retire essa toga dele. Se ele diz: você está sempre atrasado, você é irresponsável. Não precisa contar a história do trânsito. Você simplesmente diz: sim, eu me atrasei. Ponto final. Você concorda com o fato, mas ignora o ataque emocional. Isso tira o chão dele. Ele não tem como se agarrar para dar continuidade à espiral do conflito. Você se torna Teflon. A sujeira simplesmente desliza. Um ponto crucial é a técnica do espelhamento. Não uma imitação infantil, mas sim algo estratégico. Os narcisistas frequentemente projetam as falhas deles em você. Eles te acusam de egoísmo, quando na verdade os egoístas são eles próprios.
Sua tarefa é devolver essas projeções, mas sempre na forma de perguntas. Ele diz: você só pensa em si. Você pergunta calmamente: o que exatamente no meu comportamento fez você ter esse pensamento agora? Force-o a ser específico. Geralmente, eles ficam perdidos porque não há fatos concretos, apenas a vontade de alfinetar. Quando você faz perguntas de aprofundamento com o tom de um professor rigoroso, você inverte completamente os papéis. Agora é você quem faz as perguntas e ele é forçado a responder. Quem faz as perguntas domina a conversa. Vamos falar sobre limites. Limites com o narcisista não são pedidos, são ações. Não diga: por favor, não grite comigo. Isso soa como uma súplica. Diga: eu não vou continuar essa conversa neste tom. E o mais importante, se ele continuar gritando, você deve cumprir a sua promessa. Você desliga o telefone, você sai da sala, você vai embora. O narcisista só respeita a ação. Se você disse que ia sair, mas ficou e continuou a discussão, ele vai entender que suas palavras não passam de um blefe. O seu respeito próprio dita o respeito que ele terá por você. Da primeira vez que você sair da sala, ele vai se surpreender. Na segunda, ele vai ficar com raiva. Na terceira, ele vai memorizar. Gritar significa o fim da conversa. E isso é adestramento. Agora vamos falar sobre bajulação e elogios. No início da relação, o narcisista fez o famoso love bombing, o bombardeio de amor. Agora, ele usa apenas migalhas de aprovação para mantê-lo na coleira. Parem de buscar a aprovação dele. É difícil, mas é fundamental. Quando você para de perguntar: eu fiz certo? Você gosta disto? Você retira dele toda a alavanca de controle. Comece a se validar em voz alta. Diga: eu me saí muito bem neste projeto. Ou: eu amo como eu estou. Gosto da minha aparência. Afirme a sua realidade. O narcisista vai tentar imediatamente contestar isso, talvez dizendo que você está com uma aparência péssima. Sua resposta deve ser um simples encolher de ombros, seguido pela frase: eu gosto. Afinal, gosto não se discute. Desta forma, você demonstra que a opinião dele é apenas isso, uma opinião e não a verdade absoluta. Uma técnica superpoderosa é a do disco quebrado. Os narcisistas são mestres em desviar o assunto. Você começa a falar sobre o orçamento e em 5 minutos já está discutindo o quão ruim a sua mãe era. Não deixe que ele te arraste para isso. Traga-o de volta ao tema, usando sempre a mesma frase. Eu entendo, mas estamos falando de dinheiro. Ele ataca novamente. Você repete. Eu ouço você, mas vamos voltar ao orçamento. Repita isso 10 vezes, se for preciso. Não mude a entonação. Não adicione emoções. Seja um robô. Eventualmente ele vai se cansar. Energeticamente não compensa para ele bater numa parede que não gera faísca. Ele irá ceder ou irá embora. De qualquer forma, você venceu. O poder do elemento surpresa. Narcisistas te analisam. Eles mapeiam seus gatilhos. Sabem que, se mencionarem seu peso, você vai desabar em lágrimas. Quebre esse roteiro. Quando ele apertar o seu ponto fraco, faça algo que ele jamais esperaria. Simplesmente ria. Ou concorde com uma ironia exagerada. Diga: sim, você está certíssimo. Eu sou um monstro devorador de bolos. E sorria. Quando você ri das suas próprias falhas, você as transforma em sua armadura. O narcisista não pode usar contra você aquilo que você não tem vergonha de ser. O riso é um sinal de liberdade. O narcisista odeia a liberdade alheia, mas é forçado a respeitar quem ele não consegue envergonhar. A vergonha é a principal arma deles. Desarme-os usando a autoironia. O segredo do silêncio. Temos medo das pausas na conversa. Automaticamente, encaramos o silêncio como um sinal de tensão ou desconforto. Para o narcisista, o silêncio é um vácuo que ele sente a obrigação de preencher. Use isso a seu favor. Faça uma pergunta desconfortável. E simplesmente cale-se. Mantenha contato visual. Ou olhe fixamente para o ponto entre as sobrancelhas, se estiver intimidado. Deixe que o peso do silêncio o oprima. Ele começará a se inquietar, a se mexer. Rapidamente começará a falar bobagens, ou pior, a entregar suas verdadeiras intenções. Quem falar primeiro depois da pausa, perdeu esse micro-duelo. Aprenda a manter essa pausa por 3 segundos a mais do que o seu instinto pede.
Nesse momento, você estará transmitindo confiança absoluta. Você não se apressa. Você é o mestre da situação. Concentra-se nas ações e não nas palavras. Narcisistas são mestres em contar histórias. Eles podem prometer mundos e fundos para ter você de volta e depois simplesmente esquecer tudo de novo. Pare de ouvir com os ouvidos. Comece a ouvir com os olhos. Se ele diz, eu vou mudar, mas continua fazendo a mesma coisa, confie nas ações. Diga a ele claramente, eu vejo o que você faz, e isso contradiz o que você diz. Isso é o que chamamos de confrontação com a realidade. Narcisistas vivem em uma fantasia. Quando você os confronta com a realidade, isso os incomoda muito. Mas eles percebem que não podem mais te comprar com promessas baratas. Isso gera um respeito forçado. Eles não podem te enganar. Não esteja acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O narcisista pensa que você é propriedade dele e que você tem que atender a chamadas instantaneamente. Crie uma escassez artificial de si mesmo. Não atenda o telefone de imediato. Responda às mensagens só depois de algumas horas. Ocupe-se com os seus próprios assuntos. Quando você está sempre disponível, o seu valor cai. Quando você tem a sua vida, os seus hobbies e os seus amigos, você se torna um recurso pelo qual ele precisa lutar. O narcisista quer ser o centro do seu universo. Mude esse centro para si mesmo. Deixe-o girar à sua volta, tentando capturar a sua atenção. Essa é a inversão de polaridade no relacionamento. Elimine a palavra nós do seu vocabulário quando estiver falando sobre seus sentimentos. Use sempre o eu. Não diga nós brigamos, mas sim, eu decidi encerrar esta conversa. Em vez de ficamos magoados, use isso não me convém. A separação é o que o narcisista mais teme, pois ele não se sente completo ou inteiro sem se fundir com a vítima. Ao se separar claramente dele no nível linguístico, você está construindo uma verdadeira barreira mental. Você se torna uma pessoa distinta, uma individualidade. E é muito mais difícil anular uma pessoa do que uma massa amorfa. Enfatize sua autonomia em cada frase que disser. Eu penso. Eu quero. Eu vou fazer. A independência financeira e emocional é a base. O narcisista costuma tentar controlar seus recursos para garantir que você não consiga sair. Tenha sua própria reserva de emergência, mesmo que seja um valor pequeno, do qual ele não saiba. Isso lhe dá uma sensação interna de poder. Eu estou aqui porque eu quero, e não porque eu não tenho para onde ir. Essa sensação é transmitida em um nível não verbal. Uma pessoa que tem para onde ir se comporta de maneira diferente. Ela mantém a postura mais ereta, fala com mais convicção. Narcisistas farejam a dependência como predadores farejam o sangue. Elimine esse cheiro. Busque a sua independência, nem que seja nos pequenos detalhes. Não vá fofocar sobre o narcisista para amigos em comum. Narcisistas geralmente têm sua própria corte, ou macacos voadores, que levam tudo o que você diz até eles. Se você reclamar, a informação chegará, e ele a usará para te descredibilizar, rotulando você de histérica ou maluca. Mantenha a boca absolutamente fechada quando estiver com amigos que vocês têm em comum. Seja um mistério. Se alguém perguntar sobre ele, responda de forma breve e neutra, dizendo algo como: está tudo bem entre nós, obrigado. E isso enlouquece o narcisista. Ele não consegue controlar a narrativa sobre si mesmo e fica sem saber o que você realmente pensa. Essa falta de informação o obriga a agir com mais cautela perto de você. Use respostas curtas e fechadas. Sim. Não. Talvez. Vou pensar. Estas são as melhores reações às provocações. O narcisista te envia um texto enorme, uma folha de 5 páginas cheia de acusações. Você simplesmente responde: ok. Isso é uma demonstração de força. Você mostra que a tirada dele não merece o seu tempo. Você não gasta energia respondendo. Economizar energia é um princípio de sobrevivência. Quanto menos você investe, mais você guarda para si. E o esforço dele cai no vazio. Isso desvaloriza o ataque dele muito melhor do que qualquer argumento. Abandone o papel de salvador. Narcisistas costumam se fazer de vítimas para despertar a sua pena e conseguir que você resolva os problemas deles. Eu sou tão infeliz, ninguém me entende, só você pode me ajudar. Não caia nessa armadilha. Devolva a responsabilidade a ele. Diga:
Tenho certeza que você consegue. Você é uma pessoa adulta. Não corra para resolver os problemas dele. Assim que você deixar de ser a mamãe ou o papai dele, a dinâmica da relação muda. Você para de alimentar a infantilidade dele. O adulto é respeitado. O serviçal é usado. Escolha o papel de adulto. Prepare-se para a fúria narcísica. Quando você começar a aplicar estas técnicas, as coisas vão piorar logo no início. Ele tentará aumentar a pressão para o submeter novamente. Ele vai gritar mais alto, as acusações serão mais duras. Isto é chamado de explosão de extinção. Este é um bom sinal. Significa que os velhos métodos deixaram de funcionar e ele está em pânico. Neste momento, o mais importante é não ceder. Se você suportar esta tempestade e permanecer calmo, ele vai quebrar. Ele vai perceber que a chave antiga não serve mais nesta fechadura. É precisamente depois desta fase que começa o respeito forçado. Documente os fatos. Narcisistas são mestres do gaslighting. Eles vão tentar te convencer de que você inventou tudo, de que a situação nunca aconteceu. Mantenha um diário, anote datas e eventos importantes, faça capturas de tela das conversas e mensagens. Isso não é para um processo judicial, mas sim para o seu próprio bem. Para que, em momentos de dúvida, você possa consultar suas anotações e dizer: não, eu não enlouqueci, aconteceu, e aqui está a prova. Quando você se baseia em fatos sólidos, é impossível te manipular ou te confundir. Sua segurança na própria sanidade se transforma em uma armadura que o gaslighting não consegue quebrar. Nunca demonstre medo, mesmo que os joelhos estejam a tremer. O narcisista é como aquele valentão de pátio de escola. Ele só ataca quem aparenta estar com medo. Respire com o diafragma, endireite os ombros, olhe firme para a frente, fale devagar. Uma voz baixa e calma soa muito mais imponente e autoritária do que uma voz alta e rápida. A linguagem corporal representa 80% de toda a comunicação. Finja confiança até que você realmente comece a senti-la. O seu corpo enviará um sinal ao cérebro de que a situação está sob controle. O narcisista irá captar esse sinal e, instintivamente, irá recuar. Agressores detestam atacar quem demonstra segurança. E, finalmente, o ponto mais importante. Esteja pronto para abrir mão dessa relação. É um paradoxo. O narcisista sente o seu medo de perdê-lo e usa isso como arma, no momento em que você decide, internamente, se isso continuar, eu vou sair e eu vou ficar bem. Você se torna invulnerável. A sua força não está em forçá-lo a mudar. A força está em saber que você vai sobreviver e prosperar sem ele. Esse conhecimento irradia nos seus olhos. E essa é a única coisa que faz o narcisista respeitar de verdade o seu parceiro. Não é o medo da solidão, e sim a disposição de se escolher. Percorremos um longo caminho juntos. Você aprendeu que o respeito de um narcisista não é sinônimo de afeto ou carinho, mas sim do reconhecimento dos seus limites. E isso é o resultado da sua força e da sua consistência. A principal virada de chave é esta: você não precisa mudá-lo. Você precisa mudar a sua reação a ele. Assim que você deixa de ser o alimento para o ego dele, ele é forçado a procurar uma vítima mais fácil ou a aceitar as suas regras do jogo. Lembre-se, você não é culpado pela forma como ele se comporta, mas é totalmente responsável pelo que você permite que aconteça com você. Comece a aplicar essas técnicas hoje mesmo. Experimente a técnica da pedra cinzenta. Experimente fazer uma pausa. Observe como o clima e a energia ao seu redor vão mudar. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu like. Isso ajuda outras pessoas que estão passando por dificuldades a encontrar este conteúdo. E me conte nos comentários qual dessas técnicas você vai tentar primeiro, ou quem sabe você tem seu próprio segredo para lidar com manipuladores. Vamos conversar sobre isso aqui embaixo. Cuide de si mesmo e proteja seus limites. Até a próxima!